Por gentileza, abra sua Bíblia no mesmo texto que foi lido na devocional, Mateus capítulo 20. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Algo que o Senhor te abençoe e que essa palavra fale claro ao seu coração. Mateus capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vamos orar ainda ao Senhor, pedindo que Ele fale ao nosso coração de forma direta, clara. Quero convidar o presbítero Jonas, por gentileza, venha aqui, meu irmão. Peça que Deus fale conosco, com cada um de nós, na idade e no lugar onde que nós estamos. Qualquer um que você pegar, ele liga. Oremos. Querido Deus e Pai, teu povo está aqui diante do Senhor para te oferecer um culto. Verdade. Nós já cantamos ao Senhor e agora queremos, ó Pai, ouvir a tua voz Por para favor, nós. Senhor. Precisamos de uma palavra que nos desafie, Por favor. uma palavra que nos conforte, uma palavra, ó Deus, que nos levante para o trabalho que tem que ser feito, ó Deus. Que teu Espírito conduza o pastor nessa mensagem. E que o mesmo Espírito abra o nosso entendimento, Senhor. E nos dê, ó Pai, coragem para tomar uma posição diante daquilo que o Senhor vai falar para nós. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, Salomão, filho de Davi, escreveu um texto e ele disse que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele disse ali que há tempo para coisas que nós não imaginamos e tempo para coisas que nós não gostamos. Como, por exemplo, tempo de perder. Nem perder tempo a gente gosta, quanto mais um tempo de perder. Ele disse que tem tempo de perder. E que é natural o tempo de perder. Ele falou isso, nós não apreciamos. Ele disse que tem tempo de aborrecer. Já imaginou? Na equação de Deus, na ciência de Deus, ele colocou esse tipo de coisa para o nosso aprendizado, tempo de aborrecer. Nós acabamos de sair de um tempo de afastar-se de abraçar. Né? Ficamos 2 anos nesse tempo de afastar-se de abraçar. Domingo passado, um grupo de irmãs, cabelo bem branquinho, me procuraram. E disseram assim: pastor, já é tempo da gente abraçar na porta da igreja. O que o senhor acha disso? Eu disse: em março, primeiro domingo de março, nós vamos voltar ao tempo de abraçar. Vamos fazer aquele tempo de novo, de cumprimentar uns irmãos na porta da igreja, da praça, daqui e dali. Para nós nos cumprimentarmos, porque é tempo de comunhão,
Chegou o tempo de comunhão. Chegou o tempo de abraçar-se, ou o tempo de deixar se abraçar. Ele falou também que há tempo de chorar. E ele disse ainda que há tempo de espalhar pedras. Consegue imaginar esta ideia de que há tempo de espalhar pedras? Tem gente que entende que só há tempo de espalhar pedras. E vive só espalhando. Nunca ajunta. Mas há tempo de ajuntar pedras. Eu quero entender à luz de Mateus 20, de 1 a 15, que chegou o tempo de ajuntar pedras, ou seja, o tempo de edificar, chegou o tempo de plantar, ou o tempo de reagir ao chamado do Senhor para a sua obra, conforme orou o presbítero Jonas. O tempo de ouvir e de reagir ao que se ouviu, é o tempo de acordar. Foi-se a noite e vem chegando o tempo de acordar. Eu acredito que esse é o tempo. Aqui, nesse texto, o Senhor nos fala que um homem, dono de uma casa rural, que tinha nessa grande obra uma plantação de vinha, dono da vinha, dono da casa, ele saiu de madrugada para contratar gente para a sua plantação. E chegou lá e ele acertou o preço e mandou o povo para o trabalho. Voltou por lá 9 horas. E contratou outros e mandou para a obra. Ele disse, eu vou pagar o que é justo. Olha que coisa interessante. Meio-dia ou quase meio-dia, ele foi lá e viu mais gente desocupada e mandou também para a obra. 3 da tarde, ele passou outra vez pela mesma praça, encontrou mais gente lá. E contratou e mandou para a sua vinha. 5 da tarde, 17 horas. Ele voltou lá. E não é que ele encontrou mais gente? E ele perguntou, por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? E o pessoal disse, é porque ninguém nos viu, ninguém nos contratou. Não aceitaram o nosso currículo, não nos ligaram, chamando, estamos desocupados até agora. Aí o Senhor disse, então vão vocês para a obra também. E eles foram para a vinha. 18 horas, 6 da tarde, o homem já estava na sua vinha. Aí ele chamou o seu administrador e disse assim, é hora de pagar o pessoal que trabalhou. Comece pelos últimos contratados e vá até os primeiros, mas pague todos. Ele começou a pagar uns e pagar outro, pagar outro. Quando ele começou a pagar os que chegaram 17 horas, os que chegaram de madrugada cresceram os olhos. Disse, bem, se esse pessoal aqui só trabalhou 1 hora, ganhou também uma moeda de prata, nós que suportamos o sol do dia todo, vamos ganhar mais. Mas só que não. Só que na hora deles receberam a mesma coisa. Aí houve uma greve lá. E eles nomearam um homem para falar em nome de todos. E foram até o dono, não o administrador, mas até o dono. Aí disse, olha, não é justo que nós trabalhamos o dia todo. Você nos nivelou com os que só trabalharam 1 hora. Nós achamos que é injusto. Viemos falar com você. Aí ele então diz aqui, versículo número 15. Perdão, 14. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Pronto. Meu amigo, toma seu dinheiro, eu acertei com você. Você não combinou comigo? Não houve um acerto entre nós dois e você não aceitou isso? Vai para casa, rapaz. Toma o que é teu e vai embora. Ou é mal aos teus olhos que eu sou generoso? Eu queria tirar algumas lições para nós aqui, porque a obra daquele homem era grande e cabia a todos. Por conta disso, ele sai de madrugada, sai 9 horas, sai meio-dia, sai 15 horas, sai 17 horas.
E a ideia dele é só contratar gente, e quanto mais ele contrata. Não havia limites para o seu contrato. A obra era grande e cabia a todos os trabalhadores. O desejo dele era que os trabalhadores tivessem trabalho e que fossem engajados na sua vinha. E ele então envia. E é interessante observar que no que tange a obra, alguns foram contratados. O versículo 2 até o versículo 7, para que ele contratou de madrugada, ele contratou às 9 horas, ele contratou ao meio-dia, ele contratou às 15 horas, ele contratou às 17 horas. Porque é do perfil dele contratar. É do perfil dele chamar os desocupados para engajar-se na sua obra. Ele aceitou até a greve lá no campo, mas ele não aceitou desocupados. Ele entendeu a manifestação da greve e aceitou isso. Mas ele não aceitou desempregados. Na obra, não. É por isso que o seu desejo de ocupar os homens fez com que ele saísse várias vezes durante o dia. E é interessante que os que foram contratados começaram a contratar os não contratados. É o meu caso. Ele me contratou e me contratou para contratar. E todos os que foram contratados foram também contratados para contratar. Ele nos enviou dizendo: vão por todos os lugares, vão por todo o mundo. Comece em Jerusalém, Samaria, até os confins, mas contratem, e de por todo o mundo. E contratem gente para a obra, porque a seara é grande, cabe todos. E o desejo dele é que todos cheguem ao conhecimento dele. É do seu perfil, é do seu métier chamar para a sua vinha. É da sua natureza recompensar e assalariar bem. Ele faz isso com justiça e com bondade. Eu vou te pagar o que é justo. E depois ele disse: amigo, estou sendo generoso. Você está incomodado com a minha generosidade? Não é bom aos teus olhos eu ser generoso? Pega o que é teu. Eu acertei com você isso. Não estou te sendo injusto. Essa greve é ilegal. Vai para casa. Interessante isso, né? Os que foram contratados. Eu fui contratado aos 15 anos. Ele me chamou. E depois ele me contratou para contratar. Eu estava, assim como Levi, assentado não numa coletoria, mas numa agência bancária. E ele me chamou. Eu quero que você contrate os não contratados e alimente os contratados. Direcione os contratados. E ele me chamou. Eu não estava desocupado numa praça. Eu era gerente de uma agência bancária. Ele me chamou. E assim como o Mateus, eu levantei e o segui para contratar os não contratados e para alimentar os contratados. Estou nessa obra há um bom tempo. Eu sou mais tempo pastor do que não pastor. Eu tenho mais tempo de ministério do que fora do ministério. Ele não me falou do salário, mas eu estou profundamente satisfeito com o salário. Hoje pela manhã, ele me agraciou com uma alegria indizível no meio do povo de Deus. E na escola dominical essa alegria se renovou. E esse é o maior salário para um contratado. Ver o povo de Deus se alimentar e alegre manifestar cultos a Ele que é todo-poderoso. E eu vi isso. E eu saí daqui radiante de alegria. Vendo a alegria do Senhor na vida do seu povo. Que coisa abençoadora para os contratados. E é interessante
ele continua a contratar os não contratados. Ele continua a chamar gente para a sua obra. Ele não cessou. Ainda não chegou a hora de assalariar. Não. Ainda não chegou. Na hora certa, ele vai reunir todo o povo. Uns à sua direita e outros à sua esquerda. Ele vai dizer para os da sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber. Eu era forasteiro e me assististe, estava preso, estava nu e me vestiste. Foste me ver na prisão. Entra no gozo do teu Senhor. É o salário final. Mas haveria uns que não aceitaram o contrato, que não se entenderam com o dono. É os que ainda não foram contratados. O versículo de número 7 trata deles. O versículo 3 trata deles. O versículo 5, porque quando o Senhor saiu para contratar, ele fez um acerto com os trabalhadores. Ele não os obrigou a irem. Ele disse: você aceita trabalhar na vinha por uma moeda de prata? De acordo com a palavra do pastor Eugênio Peterson. Um denário, de acordo com a revista atualizada. Você aceita trabalhar um denário? Eu poderia dizer sim ou não. Ele não me obrigou. Não, ele me convidou. Ele apresentou um contrato e eu assinei esse contrato para ir trabalhar na sua vinha a um denário. Eu achei que era justo aquele denário e eu aceitei. E indo para lá, às vezes o sol é escaldante. Às vezes eu escuto a reclamação dos colegas de vinha, reclamando do dono, que não é justo o que ele fez no litoral. Não é justo o que ele fez na Turquia. Eu ouço, nós oramos, nós fizemos isso. Não é justo o que aconteceu ali, aqui, onde é que ele estava, que não ouviu o nosso clamor. Nós nos ajoelhamos, eu ouço isso enquanto eu caminho servindo na vinha. Porque alguns que foram contratados estão insatisfeitos. Mas existem alguns fora da vinha que precisam ser alcançados e saber que há uma vinha, e saber que há um homem que assalaria, e que ele é justo e que ele é bom, e que a vinha dele é grande. Todas as vezes que o dono foi na praça, ele encontrou gente, e em todas as vezes ele contratou. Ele não deixou ninguém de fora, mas não era obrigado a entrar, era um convite. Um convite. Você aceita isso? A obra é aquela. O salário é esse. Você aceita? E as pessoas diziam: sim, eu aceito. Então vá, está contratado. Não, a esse preço eu não aceito. Mas como assim? Que preço é que você quer? Que tal esse? Ainda houve um ajuste. Houve um ajuste, houve um acerto. E após isso eles foram enviados, mas alguns não aceitaram. É provável que após as 17 horas apareceram alguns na praça. O fato é que não chegou ainda às 18 horas. Ele não veio ainda para o acerto final. Olha que oportunidade nós temos de contratar os não contratados. Ele não veio ainda. O grupo de homens, Zoé, tentou que ele virá. Mas não veio ainda. Ele virá. Eis uma hora em que a gente não sabe. Um tempo que a gente não espera. Ele virá. Aí quando ele chegar, ele vai chamar todos os contratados e vai perguntar para os contratados: por que vocês não contrataram os não contratados? O que vocês fizeram da missão que eu conferi a vocês? De convidar os de fora, de contratar os de fora, ou de pelo menos receber bem os que chegaram de fora para dentro da vinha.
O que vocês fizeram? Por que vocês não se moveram? O que aconteceu com vocês? Por que não acordaram para uma realidade de que a vinha é grande e que eu contrato justamente e eu que a recompenso? O que vocês fizeram? Aí, naquele dia, muitos vão emudecer, como lá na festa das bodas do filho do rei. Conseguiram entrar com uma roupa imprópria, inadequada. E o homem pergunta, como entrastes aqui assim? Eles emudeceram. E o dono disse, ponha eles para fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Há um que não foram ainda contratados, e a responsabilidade deles é nossa. Vez por outra, o Erasto liga para mim e fala desse contrato que ele está fazendo com os não contratados. Pastor fulano de tal, está aceitando isso, aleluia, ora por isso. Aí ele vai lá semear e eu fico segurando a corda para que ele faça a semeadura. É tarefa nossa de levar o que nós recebemos aqui. Eu recebo aqui e eu levo lá. É como um posto de gasolina, eu só abasteço aqui, mas eu vou usar a gasolina que eu recebi aqui e é lá fora. Não vou ficar dando volta em torno do posto para consumir a gasolina que eu coloquei no tanque. É lá fora que estão os não contratados. É um ano de comunhão, mas é um ano de salvação. É um ano da gente sair dessas quatro paredes e falar lá para o povo lá fora, os ainda na praça, os ainda não contratados, e falar para ele, há uma vinha, há um dono, ele é justo, ele é bom, há uma obra a ser feita, vamos lá, vamos comigo. Eu vou passar e pego você e levo você para a vinha, para que você tenha uma intimidade com o dono. Soraya Bicalho fez isso hoje de manhã. Não sei se vocês viram, mas hoje pela manhã a Soraya Bicalho não veio só. Ela veio com uma não contratada. E a pessoa não contratada que veio com ela ficou amando a possibilidade de um contrato com o dono da vinha. E acertou com ela voltar para continuar conhecendo o dono da vinha, que é bom e justo. O que seria desta pessoa se a Soraya não a trouxesse para cá? E nós oramos hoje à tarde para que ela volte e tenha um contato maior com o dono da vinha. E quando ela chegar aqui, nós vamos estender sobre ela a destra da nossa direita. E vamos perguntar por ela e nos interessar por ela. Como alguns jovens fizeram com pessoas nesse retiro, adolescentes, que não eram ainda contratados. Estenderam a destra de amor sobre os não contratados. E os contratados sentiram o desejo de serem contratados. Porque há uma diferença entre essa vinha e as outras vinhas. Parece que o único trabalho que o dono da vinha confere a missão é na vinha. Qualquer outra tarefa é desocupado. Qualquer outro trabalho não é tão valorizado como o trabalho na vinha. É isso que nos aparece aqui no texto. Ele nos deixa ver isso. A convocação é geral, é para todos. Os que aceitaram foram assalariados e foram enviados a contratar outros. Parece que o único emprego naquela cidade era a vinha. Qualquer outro trabalho não era considerado como digno. É por isso que o homem contratou a todos. Não havia outra função. Não havia outro emprego. Na praça estavam os não contratados. E o dono foi a eles e os convidou. Era um convite. Eles aceitaram. Não aceitar, o fato era estar desempregado. Era rebeldia contra o dono da vinha. É interessante esse texto. A isso nós presumimos que só existe uma obra. Só existe um reino. Só existe uma vinha. E eu preciso estar engajado nela. As demais
não são consideradas pelo dono. Mas, por fim, o texto fala de alguns que concluíram a obra. Versículo de número 8. Ao cair da tarde, por volta de 18 horas, disse o senhor da vinha. No começo ele é o dono da casa, é o dono da vinha. Tornou-se o senhor da vinha. Senhor dos trabalhadores. Aí disse que ele falou para o administrador, dizendo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Alguns já concluíram a obra. Esta semana, Dona Maria Helena concluiu. Caleb concluiu. Alguns dias atrás, Dona Luísa Mara concluiu. Os que concluem a obra são chamados ao descanso eterno. Concluiu a obra, sobe. Terminou a obra, sobe. Não terminou, permanece. Ele não chamou os bons em detrimento dos maus. Não, meus irmãos, não. Não. Ah, só está chamando os bons. Não. Ele está chamando os que concluíram a obra. Às vezes a obra de alguns dura pouco tempo. Da Dona Ondina durou 105 anos. Olha que coisa boa. 105 anos. Eu lembro da última oração que ela fez aqui. Foi um apelo à salvação. Pastor João concluiu a obra. Foi chamado ao descanso. Nós ainda não. Temos uma obra. Eu não posso dizer, eu já fiz muito, agora deixar para os mais novos. Não, não, não. A obra é para todos. Em novembro, Deus chamou o presbítero Roberto e a sua esposa Laí para uma obra do outro lado da terra, lá na Índia. E ele foi, ficou lá muito tempo. Deixou filhos e netos aqui e foi para lá. Ele tem mais de 60 anos. E o Senhor chamou. E ele foi. Curve sua cabeça. Por gentileza, meu irmão. Por favor, faça isso. Em João 9, Jesus disse para trabalharmos enquanto é dia. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Eu não concluí a minha obra ainda. Não concluí. Estou fazendo ela. Eu preciso fazer com alegria, com disposição, sabendo para quem eu faço. Na praça pode ter gente não contratado ainda. E o dono da obra está aberto a contratar, a assalariar. Não é você que vai pagar ele. Você vai chamar. Você que foi contratado, também agora é contratador. Você que foi chamado e aceitou o trabalho, agora você pode chamar outros a aceitar o mesmo trabalho que um dia te chamaram e você aceitou. Ninguém concluiu aqui, ainda ninguém concluiu a obra. Não importa a idade, a posição social, não importa. O que importa é que você não terminou ainda. E é bom que você seja encontrado trabalhando quando ele voltar. Não é uma obrigação, é um convite que você vai fazer para que as pessoas venham conhecer o dono da obra, o dono da vinha, o dono dos trabalhadores, o Senhor de toda a seara. Saia e contrate. Faça isso conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer,
Faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse é o tempo da obra. Esse é o tempo de você sair e contratar. Quando foi a última vez que você contratou? Convidou alguém para vir? Soraya fez isso hoje e trouxe e deu resultado. Porque houve acolhimento aos que chegaram. Está fora ainda da vinha? Está fora da vinha? Quem sente que precisa fazer algo a mais? 2 desafios eu vou lançar. Primeiro, é para os que foram contratados e não estão contratando. Os que foram chamados e não estão chamando. Os que foram alcançados e não estão alcançando. Os que estão na obra e acham que já fizeram o suficiente. Que o Senhor não precisa mais disso. A sua obra não está concluída. Ainda não. Então continue. Com as tuas forças. Com a tua energia, com o teu jeito. Mas faça. Paulo diz que se fez escravo para ganhar os escravos, se fez livre para ganhar os livres. Fazia qualquer coisa para, por algum modo, salvar alguns. Esta igreja está aberta para receber aqueles que o Espírito de Deus enviar para cá. Nosso compromisso é com Ele, o Senhor da obra, que me contratou e me preparou para contratar os não contratados. Você está ocupado? Qual é a sua ocupação? É na obra? Se a sua ocupação é na obra dele, aí então é importante. Senão, precisamos rever isso. Saia daqui com um propósito de contratar, de falar do amor de Deus, de falar do perdão de Jesus, de falar da comunhão do povo de Deus e de chamar gente para essa comunhão. A obra não foi concluída. Qual é a tua resposta ao convite do dono? Se você não está na obra, o dono diz que é desocupado, é desempregado. Você pode ter bens que tiver, a cultura mais elevada, a fama que você possuir, mas se não está envolvido na obra do Senhor, é como se estivesse desocupado. Pode ser sábio e poderoso, pode ter dons e um bom emprego, mas se não estiver na obra, é como desocupado. Desafio você a rever isso. Na faculdade, na sua empresa, chame gente para conhecer Jesus. Se ofereça para discipular alguém. Traga para o convívio aqui. Segundo desafio é para aqueles que ainda não foram contratados. Tem alguém ainda que não conhece o dono da vinha? Que nunca se rendeu a um convite do dono da vinha? Hoje é o dia do contrato. Hoje é o dia do convite. Eu vim, em nome do Senhor da vinha, convidar gente para entrar na sua vinha. Aceita isso? Levante uma de suas mãos e o Senhor te contratará. Há uma barreira para isso, eu sei. Mas hoje Ele quer te contratar e te enviar para a vinha. Ele vai te assalariar. E Ele é justo e Ele é bom. Eu sou testemunha disso. Quer se render a Jesus, o Senhor da vinha? Quer entregar a sua vida a esse homem bom que saiu para contratar? Levante uma de suas mãos, eu só quero isso. E nós vamos orar por você. Renda-se a Ele. Hoje é dia de contrato. Aleluia. Aleluia. Pode baixar. Mais alguém? Na galeria, alguém? Eu quero só orar por você. Você reconhece que ainda não foi contratado? Aleluia.
Glória a Deus. Pode baixar a mão. Aleluia. Eu reconheço que ainda não fui contratado. Eu não ouvi, eu nem sabia que havia uma vinha e que o dono dela está interessado em contratar. Eu não sabia que ele iria assalariar os que estavam aceitando. 4 pessoas se renderam ao Senhor hoje. 4 pessoas levantaram as suas mãos. Ah, mais alguém? Eu queria só orar, só isso. Nada mais do que isso. Quero só orar por você. Para que um dia nós ouçamos do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação. Contratados. Aceitaram o contrato. Amém? Me permitam orar por vocês? Depois me procurem, tá? Só para pegar o nome. Pai bondoso e querido, obrigado porque o Senhor saiu de madrugada à procura de gente. E o Senhor achou. Obrigado porque o Senhor saiu na hora terceira. E o Senhor achou e contratou. Saiu ao meio-dia e o Senhor achou e contratou. Saiu 3 da tarde e achou e contratou. Saiu 17 horas. Achou e contratou. Saiu hoje por aqui. Achou e contratou. Bendito seja o Senhor que chama a gente para a tua obra. E o Senhor é justo, vai assalariar. Obrigado por isso. Aceite nossa gratidão por essas vidas que reconheceram o teu senhorio e se rendem a Ele. Que agora, ó Deus, nós possamos acompanhá-los e cuidar deles até o dia em que o Senhor vai chamar todos à tua presença para a recompensa final, conforme prometido por Jesus. Abençoe-os, ó Deus. Abençoe-os, sim. Escreva os seus nomes no livro da vida. E dê-lhes paz como nunca antes experimentada. E dê-lhes alegria como nunca antes experimentada. E que o Senhor renove-lhes a vida como nunca antes o Senhor havia feito. Eu confio isso junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.